para nós, a greve geral foi um êxito, a greve geral tornou-se indispensável face às medidas que foram sendo tomadas pelo Governo, às políticas que foram sendo seguidas e que tiveram a culminar na proposta do Orçamento de Estado. Um Orçamento de Estado altamente penalizador em termos de salários e pensões, quer todos os pensionistas do setor público e privado, quer os trabalhadores da administração pública do setor regional do Estado. Um orçamento altamente penalizador para todos os trabalhadores do setor privado, porque anuncia não só um aumento do horário de trabalho, sem contrapartida, como também uma desregulação do tempo de trabalho. E é evidente que esse aumento do horário de trabalho, para além da pressão económica agravada por este orçamento, vai contribuir ainda para um maior aumento do desemprego. O desemprego, com este orçamento, com medidas de restrição muito grandes em termos de consumo público e privado, com as famílias em grandes dificuldades para o pagamento da pobreza e da exclusão, é um orçamento que vai agravar claramente a pressão e aumentar e muito o desemprego. E daí o Governo sistematicamente está a rever as previsões de crescimento económico, sempre para menos, e já vai em menos de 3%, e, digamos, o desemprego a permanecer sempre no mesmo valor e não corresponder ao aumento, ao decréscimo do produto. Foi a greve de todos os trabalhadores do setor público e privado. Foi uma greve, de facto, uma greve contra o aumento das desigualdades sociais, contra os sacrifícios que são apenas exigidos a quem trabalha, são apenas exigidos aos pensionistas. Não há o mínimo de equidade em termos da repartição de sacrifícios, quer em termos fiscais, quer em termos de política de rendimentos. E daí de ser uma greve dos trabalhadores do ativo, mas também, diria, uma greve com o apoio dos pensionistas, dos desempregados, o apoio dos jovens que sofrem na pele a precariedade e o aumento do desemprego. A greve foi a maior greve desde, comparada com a greve do ano passado. Foi claramente uma greve maior. Uma greve maior no setor público e no setor privado. Na administração pública, no setor empresarial do Estado, no setor privado. No setor privado, os dados, é evidente, são mais difíceis de alcançar, mas as visitas efetuadas, nomeadamente, no quadro dos trabalhadores portuários, no quadro da Alta Europa, no quadro das empresas, várias empresas que foram, digamos, visitadas, com os piquetes de greve também funcionarem em muitas empresas, verifica-se uma adesão muito grande à greve. No setor público, apesar de todas as pressões e todas as tentativas para, digamos, manusear os números e fazer com que seus números a greve foi muito bem sucedida, com sinais claros de aumento da adesão à greve. Nos transportes, digamos, na administração pública em geral, particularmente em certas áreas da educação, nomeadamente no ensino superior. E queremos aqui dizer que não é possível tentar disfarçar os números como o Governo. O documento que o Governo fez para fora sobre os números dos trabalhadores que fizeram greve, verificado às 11h30, é de facto uma vergonha que ultrapassa os limites da decência e do decoro. Ultrapassa os limites da decência e do decoro. Vejam-se alguns exemplos. Direção-Geral dos Serviços Prisionais, 5.703 trabalhadores, 0 em greve. Direção-Geral das Alfândegas, 1.533 trabalhadores, 0 em greve. Oficiais de Justiça aos Serviços Tribunais, 8.282 trabalhadores, 0 em greve. Misericórdia de Lisboa, 470 trabalhadores, 0 em greve. Universidade de Coimbra, 2.833 trabalhadores, 0 em greve. Autoridade para as Condições de Trabalho, 920 trabalhadores, 0 em greve. Para não dizer outros casos anedóticos, como por exemplo o Hospital de Santa Maria ter 200 e tal trabalhadores. Os dados do Governo é uma clara manipulação, um sinal claríssimo de incompetência. Não permite ao Ministro dizer que a adesão à greve, de acordo com os dados do Governo, são 3 e tal %. Quer dizer, há serviços que aparecem sem qualquer número indicado, há serviços que aparecem com números indicados de trabalhadores e depois já à frente, 0 de adesão à greve. Diga-se pela primeira vez, o Governo nem sequer fez um levantamento
dos trabalhadores em greve nas escolas. E apesar disso, põe no mapa 240 mil trabalhadores no setor educativo, 1.370 em greve. Estabelecimentos fechados, 13. Nenhum é uma escola, só estão fechados os serviços escolares, a ação escolar das universidades. Sérgio Gostos Estrangeiros, 2 trabalhadores em greve. Gostaríamos de conhecer os heróis para os condecorar. No total, 355 mil trabalhadores, 2.800 em greve, 3,6%. São estes os números do governo, alguns em greve. Nunca assistimos a tanta manipulação. Nunca assistimos a tanta manipulação dos números. E, portanto, temos que dizer, houve sinais claros de pressão, houve sinais claros de tentativa de dizer aos trabalhadores apareçam, façam qualquer coisa, metam férias, depois logo se resolvem os problemas, quem importante é que não apareçam. Não é aceitável este comportamento. A terceira questão, e que abordaria, é a questão e depois da greve. É fundamental que o governo e os empregadores saibam ler os números da greve. É fundamental que saibam ler o descontentamento de hoje da população portuguesa, particularmente dos trabalhadores, dos pensionistas, dos desempregados, dos jovens. É fundamental que se crie, de facto, um clima de diálogo e negociação. Veja-se que o governo está a apontar a estruturação do setor empresarial do Estado sem qualquer diálogo com os sindicatos. O governo, na concertação social, não há negociação. Há uma pura audição. Não há a procura dos compromissos, nomeadamente na área de trabalhos, como o crescimento, a competitividade e o emprego. O governo quer simplesmente desregulamentar a legislação do trabalho, não quer discutir o combate à fraude fiscal, o combate à economia clandestina, a melhoria da capacidade técnica das empresas, a melhoria do funcionamento da administração, o financiamento do próprio setor produtivo e das pessoas. Portanto, o que está em causa sempre é a questão única e exclusivamente das matérias laborais e, dentro das matérias laborais, a legislação do trabalho. Mesmo as políticas ativas de emprego são marginalizadas. E, portanto, o que exigimos é que o governo mude o comportamento social. É que os empregadores, e o governo também é empregador, quer no setor público, quer no setor privado, mude o comportamento social de negociação coletiva. O que esperamos de facto é que também mudem as políticas, os sacrifícios sejam equitativamente distribuídos e não ajustamos a essa situação, de facto, de sacrifícios excessivos, nem sequer tem a ver com uma grande troika, tem a ver com uma agenda, muitas vezes, é uma agenda ideológica. E terminava dizendo claramente: queremos vencer a crise. Para vencer a crise precisamos de crescimento. Para vencer a crise, para pagar as dívidas que temos, precisamos de crescer e de aumentar a receita. A Troika falhou claramente na Grécia. Esperamos que o governo português entenda que não é a Troika que governa tudo. Muito obrigado. Não está aí que colocou aqui as uma gravadora para para fazer o balanço da greve por parte da CGTB, também na greve, vamos fazer este ano, que é anterior foi anterior a 28% do Estado, agora a discussão são apresentados os números. Então, boa tarde. Obrigado pela presença, queremos cumprimentar todas e todos os jornalistas que hoje, em dia de greve geral, trabalharam. E é importante o vosso trabalho para que a sociedade portuguesa, e não só, conheça o que é a posição dos trabalhadores e de outras camadas da população portuguesa e rapidamente expor-vos aquilo que para nós é fundamental transmitir a esta hora de hoje. Primeiro, uma grande greve geral, inquestionavelmente com maior adesão e maior mobilização da sociedade do que a greve de há um ano. E sobre isso queremos referir que toda a gente conhece o impacto no plano geral,
a paralisação extraordinária do setor dos transportes de aviação, o setor do mar, o setor portuário que é privado, já agora, e outros setores privados, e acrescentar um pormenor, é que os transportes que circularam em grande parte, aqueles poucos que circularam pelo país, a informação que temos é que circularem com muito poucos passageiros, ou seja, grande parte dos portugueses não foram mesmo hoje desenvolver as suas atividades normais. E queremos dizer que esta adesão tem também outras complementaridades importantes. A preparação e a realização da greve trouxe ao debate na sociedade portuguesa temas importantes, pronunciamento de setores da sociedade, de cientistas sociais, de intelectuais, de organizações diversas, pronunciamentos sobre temas que até há pouco tempo não se pronunciavam. Ouvimos, inclusive, nos últimos dias, de pessoas bem identificadas com a área do governo, a confirmação, pela sua voz, daquilo que nós vimos dizendo há muito tempo. Este Orçamento de Estado não tem nada de resposta ao que é fundamental para o país, ou seja, investimento em emprego e resposta aos problemas das pessoas. É uma greve que responde, portanto, aos seus objetivos de agirmos contra o aumento da exploração, que é violenta, e sobre isso queremos dizer que, da nossa parte, com certeza todo o movimento sindical, a luta vai necessariamente continuar. Pela nossa parte, dizemos que, em relação à proteção do aumento dos horários de trabalho, os trabalhadores não vão permitir isso e que agirão dentro do quadro legal por todas as formas possíveis, de certeza com mais sustentação legal do que a posição do Governo, que é uma espécie de aplicação de trabalho forçado, agirão para não impedir, para não permitir essa imposição de aumento do horário de trabalho, que seria uma subversão muito grande do caminho de progresso constituído nas relações de trabalho nas últimas décadas. O mesmo em relação aos salários. Nós estamos a assistir a um violento corte da retribuição do trabalho no setor privado e no setor público. São feitos de forma diferente e sempre à procura dessa diferença para, uma vez puxar para baixo no público, outra vez puxar para baixo no privado. E também contra o aumento da exploração dos pensionistas e dos reformados. Mas a greve foi uma greve com um sinal fortíssimo de crítica ao empobrecimento do país, e esta greve tem, não nos cansamos de dizer, uma característica muito relevante. Poucas lutas do mundo do trabalho tiveram uma identificação tão forte com as questões que têm a ver com fatores estruturantes do desenvolvimento da sociedade portuguesa como esta greve. E é por isso que a base de mobilização que a greve impulsiona nos cria expectativas e, eu direi, certezas novas. Esta greve é uma greve feita em grande esforço, e isso nós, nas visitas aos locais de trabalho, sentimos, e nos contactos com a sociedade sentimos, porque grande parte dos portugueses, hoje, quando chegam ao fim do mês, o seu orçamento já está esgotado, e a perda de uns poucos euros, que seja, no final do mês, sente-se muito. Mas também porque, em grande esforço, porque muitos e muitas trabalhadoras e portugueses começam a estar privados dos dois elementos fundamentais da democracia, que é a liberdade de pensar e de agir. E pela precariedade, pelo desemprego, pelas limitações de exercício da liberdade de organização no espaço de trabalho e não só, pela dificuldade até de circulação no próprio espaço da sociedade, hoje há, como disse, muitos milhares de portugueses que começam a estar impedidos de pensar e agir livremente. Portanto, há aqui uma determinação que nós queremos colocar em evidência. Sintetizando, direi que é uma greve de enorme consciência social.
E como as alternativas são necessárias, e como não haverá, de certeza, alternativas com as mesmas políticas que provocaram o descalabro, nem com as mesmas práticas de governação e de ação patronal, nós temos a certeza que esta fortíssima consciência social será lastro de uma consciência sociopolítica que se há de desenvolver na sociedade, que se vai desenvolvendo e que esta greve já mostra sinais fortes, que é um sustentar, como disse, a alternativa. É uma greve que mostra a necessidade, portanto, de continuar-se a mobilização e, nesse sentido, a CGTP quer também relevar a dimensão das manifestações que foram feitas um pouco por todo o país e uma muito grande manifestação em Lisboa. E temos a certeza que se mais tempo tivéssemos para fazer a manifestação, ela mais aumentaria, porque foi um caudal de gente que, desde o momento da partida no Recife, foi surgindo pelas diversas ruas, juntando-se à manifestação e criando esse compromisso de vários setores da sociedade para a continuação de uma intervenção social que é necessária e de uma intervenção em defesa dos direitos dos trabalhadores, que é fundamental nessa intervenção social. Quanto ao pronunciamento do Governo, nós achamos que é muito coerente a posição que o Governo assumiu na caracterização da greve. É uma demonstração inequívoca do que é que significa a palavra rigor como conceito para esta governação. Rigor para o Governo pode ser uma falsidade absoluta. E, portanto, é bom que os portugueses saibam e que percebam, até através da forma como o Governo se pronuncia pelos números da greve, que o Governo, com toda a facilidade, foge à verdade e diz as maiores falsidades. Já aqui foi dito que, por exemplo, se nós contarmos que só na região de Lisboa houve centenas de escolas, de grandes escolas encerradas, ou sem terem aulas, podiam estar abertas e não terem aulas, mas encerradas mesmo houve centenas de escolas, repito, só na região da Grande Lisboa, nós vemos o que é o ridículo dos números do Governo. Outros exemplos aqui já foram apresentados. E, portanto, está, claro, inequivocamente demonstrado aos portugueses aquilo que eles contam como o conceito de rigor do Governo. E, já agora, era interessante também fazer um outro exercício. Podia-se entreter a direção da CIP e alguns membros do Governo a ver se chegavam a um exercício, talvez seja a quadratura do círculo, né? Que é conjugar a afirmação de que a adesão dos trabalhadores é apenas de 3 e 4%, com a afirmação da CIP, de que a greve provoca um prejuízo económico de 648, 680 milhões, não tenho presente. Não é? Façam as contas e ainda descobrem que, afinal, nós temos um produto interno bruto de uns 12 ou mais mil milhares de euros por dia, não é? O que era uma coisa espantosa. E, portanto, é deixá-los viver nas suas contradições e nas suas mentiras. É o comentário que nos merece. Mas deixamos um desafio à CIP, em duas dimensões. Primeiro, que a CIP e os empresários portugueses façam um bom exercício de cálculo e de responsabilidade, já agora, ao longo destes últimos anos, quantos foram os milhares de milhões de euros que, por exemplo, dos fundos comunitários, em vez de serem devidamente canalizados para o desenvolvimento do país, foram canalizados para coisas duvidosas, dos milhares de milhões de euros de negócios e atividades de burla, de BPNs e Companhia Limitada foram transferidos para o Orçamento de Estado para nós pagarmos, quanto é o descalabro das parcerias público-privadas que deram o enchimento de bolso e continuam a dar, infelizmente, a alguns privados, né, à custa dos clientes que são os cidadãos do Estado que disponibiliza para pagar, né, e que somem isso tudo, que identifiquem responsabilidades e que apresentem à sociedade. É um belíssimo exercício,
E um desafio muito sério à CIP e aos patrões portugueses todos é que apresentem uma agenda concreta, porque os trabalhadores estão dispostos, e esse é o nosso caminho, é a construção de uma alternativa, que apresentem disposições e disposição para negociar, por exemplo, como se aumentar o investimento, como defender o emprego, caso a caso e no plano geral, como se incentivar a negociação coletiva, como as empresas podem ter acesso ao crédito e reduzir e fazer reivindicações de redução de custos de contexto, como se pode combater a economia clandestina, como se pode combater a fraude e evasão fiscais, como se pode assegurar mais estabilidade no emprego e mais seriedade na relação com, e em particular com as jovens gerações. É uma agenda que, pela nossa parte, nós vamos pegar e apresentamos aos patrões e queremos que esta seja a continuidade da greve. Assim como dizemos ao Governo que a agenda tem que ser uma agenda concreta, tem que acabar o faz de conta da concertação social, que está absolutamente reduzido à convocação dos sindicatos e dos parceiros sociais para credibilizar as políticas de desastre do Governo. E, em relação ainda a toda esta postura, dizer que é significativo que hoje uma agência de rating, não é, tenha, com a mesma posição, assumido um louvor ao governo português das políticas que vêm sendo seguidas, e, repito, e pela mesma avaliação, tenha baixado a posição de Portugal no seu posicionamento ou no ranking para recurso aos mercados financeiros. Isto é elucidativo. É a prova provada que os sacrifícios são apenas para pagar aos credores e aos agiotas que nos exploram. Mais nada. Não há saída por aqui. Porque, como todos sabemos, e todos ouvimos, não é? A razão da descida de Portugal no ranking não é provocada diretamente pelo efeito da redução da nossa dívida pública. É provocada pelo abaixamento da capacidade económica do país, ou seja, pela recessão e pelo empobrecimento de Portugal. Nós dizemos não ao empobrecimento, dizemos não a estas políticas que vêm sendo seguidas na União Europeia, e já agora acrescento, julgo que a parte do GP também pode confirmar isso, nós nunca recebemos tantas saudações de tantas centrais sindicais do mundo inteiro, e em particular da Europa, como hoje. Mais de saudações de mais de 60 países que recebemos, algumas muito calorosas e de países europeus, essencialmente com uma mensagem: a oportunidade e a importância da luta sindical se desenvolver neste momento com os contornos que nós assumimos. Era isto que vos queria transmitir, reafirmando também uma outra coisa em relação aos piquetes de greve e em relação aos serviços mínimos. Houve tentativa de impedir o exercício de greve por um ou outro pronunciamento dos chamados tribunais arbitrais. É um disparate quando se pretende, por exemplo, quando se chega a esta coisa tão linda de colocar serviços mínimos em linhas de comboio que foi anunciado o seu encerramento, que é o caso da linha do Volgo, da linha do Oeste. Quer dizer, elas vão desaparecer como necessidade normal, mas para efeito da greve geral são necessidades imperteríveis. Isto é espantoso, não é? E outros, um número significativo de carreiras pretenderem impor 50% de circulação dos autocarros. Portanto, quiseram evitar a greve. Há outros disparates, mas depois há uma atuação de entidades oficiais, em particular da polícia, a mando de alguém, e em conivência e atuação simultânea com entidades patronais, de exercício de uma atividade que a polícia não pode desenvolver. A polícia não tem competências para interpretar, e isto em democracia é preciso ter cuidado, a polícia não tem competências para interpretar leis. A polícia executa
executa tarefas determinadas por instâncias que interpretam leis. Não é a polícia que pode interpretar. Muito menos determinar se o piquete está aqui, se o piquete está ali. Os piquetes têm funções e não pode ser esta atuação. Cuidado, como nós dissemos, todo o sacrifício se impõe quando está em causa a justiça, a dignidade e a democracia. E há sinais perigosos que podem começar a alastrar e nós dizemos que a democracia tem que ser salvaguardada e os trabalhadores farão tudo pela sua defesa.